Boa noite, boa noite. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo do Evangelho de Jesus. Estou aqui na minha casa e, como de compromisso, todas as sextas-feiras nós vamos fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo e nós abrimos em uma página aleatória e com certeza nós vamos cair em uma mensagem que necessitamos, em algo que possa reforçar as nossas forças e reforçar tudo aquilo que nós precisamos de bom. Então, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que seja de qualquer religião, né? Mas lembrando que aqui nós estamos, né, fazendo o Evangelho no Lar, né, baseado na doutrina dos Espíritos. Então, que nós possamos compartilhar de muitas vibrações positivas na noite de hoje. O capítulo que nós caímos é o capítulo 13, que está intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Deus abençoe tua presença, muito importante. Nessa parte do Evangelho, nos traz assim, instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Existem dois tipos de caridade muito distintos, né, das quais nós podemos praticar no nosso dia a dia. A primeira caridade é a caridade que é aquela mais fácil. É aquela caridade da esmola, quando nós doamos algo material para alguém. A segunda caridade, que é a mais difícil, é a caridade moral. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma instrução que eu vou ler para vocês. Amemos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, sereis todos perfeitos. Olha que coisa bacana. Então está dizendo que toda e qualquer religião, se fosse baseada na caridade, no fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, tudo estaria perfeito. O problema é que religiões são formadas por pessoas e muitas vezes acontece de nós não seguirmos isso. Isso é um defeito de nós humanos, né, que acontece mesmo. Por isso que nós estamos numa religião, por isso que nós buscamos nos orientar para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, continuando aqui, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres poderiam se alimentar. Então, olha que coisa interessante, do que sobra da mesa do rico, o pobre poderia se alimentar. A gente sofre muito a questão da miséria, muitas pessoas passando fome, necessidades. E aqui ele diz isso, que muitas pessoas poderiam se alimentar da sobra do rico. Aqui o rico nós vamos dizer no sentido, vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade. Tem muitas pessoas que não têm a condição do básico, do arroz e do feijão. Então, se às vezes nós somos uma pessoa que nós temos o arroz, a feijão e a mistura, já é algo a mais, nós já podemos ser considerados ricos. Só que o problema é que nós, o que nós muitas vezes fazemos? Ah, mas eu não sou governante. Ah, mas isso aí é um problema da política. Nós tiramos de nós a responsabilidade que muitas vezes nós poderíamos ajudar sim, né? Isso eu falo primeiro para mim e depois para quem está ouvindo, né? Para quem vai receber esse evangelho. E não vereis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando. Então aqui ele diz para nós que se nós pelo menos dividisse aquilo que sobra nosso, não fosse jogado fora, nós já poderíamos amenizar a fome de muitas pessoas. Então, esse é o exemplo mais simples da caridade material, né? A segunda é a caridade moral. A caridade moral, ela é um pouco mais difícil e ele diz assim no texto: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Olha que coisa difícil, suportar uns aos outros. Aí a gente sempre lembra daquela pessoa, às vezes, que trabalha com a gente. A gente fala assim, ai, mas lá no meu serviço
ter uma pessoa que eu não gosto dessa pessoa, é insuportável. Muitas vezes acontecem esses conflitos, só que o suportar uns aos outros, o mais perigoso, o mais difícil, é muitas vezes as pessoas que moram junto com a gente. E quantas vezes as pessoas desistem do convívio familiar, desistem dos pais, dos filhos, dos irmãos, simplesmente porque dizem assim: ah, esse aí não tem mais jeito. Ó, eu já fiz de tudo. Quantas vezes nós não passamos por isso, né? É uma coisa muito difícil, né? Quando a gente passa pela situação, é muito diferente quando a gente olha de fora. Então, a reflexão da noite é: quando Jesus diz para que nós pratiquemos a caridade moral e a caridade material, porque uma complementa a outra, é um esforço que devemos fazer. Às vezes nós vamos doar uma moeda para alguém e quantas vezes nós dizemos assim: ah, quer saber? Eu não vou dar nada não. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai beber, a pessoa vai usar droga. Nós queremos controlar o que o outro vai fazer com a ação que nós praticamos. Olha como nós somos controladores. A nossa ação, a nossa parte é a doação, certo? Ou um abraço, ou às vezes um prato de comida. Cada um doa da maneira que achar que deve doar, né? E a caridade moral, que é a mais difícil, me faz lembrar uma história. E essa história é muito engraçada, que uma mulher, ela estava com um problema no seu relacionamento com o seu marido e aconteceu que ela foi procurar um advogado. E ela disse para o advogado: olha, eu quero que dê entrada no meu divórcio porque já deu, eu vou encerrar isso, eu vou acabar, não tá dando mais certo, né? E ela, né, procurou o advogado e o advogado pediu para ela algumas documentações e falou para ela assim: ó, antes de qualquer coisa, para que eu possa dar entrada no divórcio, eu preciso que você responda algumas perguntas para mim. E ele passou uma lista para ela de várias e várias perguntas. Ela foi embora para sua casa e ficou de voltar no dia seguinte para que encerrasse esse matrimônio, essa vida que ela já não suportava mais. O engraçado é que aconteceu o seguinte: no outro dia, ao invés dela ir sozinha, ela foi com o marido. E o advogado já falou: meu Deus, agora eu vou apanhar, né? Ele falou: o que eu fui fazer? E o engraçado é que o marido dela foi e abraçou o advogado. E ele deu um abraço muito amoroso e disse para ele: obrigado, obrigado porque você salvou meu casamento. E eles foram refletir. E o advogado disse que quando ele olhou para ela, ele viu que na verdade ela não queria separar mesmo. Existiam alguns conflitos, né, entre os dois, que era coisa de sentar e conversar. E ele perguntou para ela assim, as perguntas que ele passou para ela eram se ela já havia feito tudo o que poderia para salvar o relacionamento, qual que era a parcela de culpa que ela tinha. Ele também colocou a pergunta assim: você já sentou, já conversou, já se esclareceu com ele? E ela não tinha feito nada disso. Então, a reflexão que fica para nós é: muitas coisas podem ser resolvidas e resolvidas ainda hoje na sua casa. Não sei onde esse vídeo vai chegar. Eu sei que vai chegar para quem precisa, porque quem não precisa não vai ver. Mas quem estiver vendo esse vídeo e isso, né, significar alguma coisa, esse evangelho que nós estamos fazendo, pense muito bem, não tome decisões de precipitado. Sente, converse, faça reflexões, ou no mínimo faça uma prece junto com essas pessoas, com o seu marido, ou com o seu pai, com alguém. Mas não faça as coisas de cabeça quente. Reflita, pense. É assim que pratica-se o Evangelho de Jesus, né? Todas as vezes que nós praticamos o bem, todas as vezes que nós praticamos as coisas boas, que nós nos sentimos bem, que nós conseguimos levar para alguém uma luz, nós estamos praticando o Evangelho de Jesus, né? Às vezes pode ser que nem ouvimos falar do nome Jesus, mas se nós estivermos praticando o bem, nós já estamos praticando o Evangelho dele. Então, receba essa mensagem na noite de hoje. Então, nós falamos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós refletimos sobre a caridade moral e a caridade material. Então, a caridade moral é aquela que é a mais difícil,
é aquela caridade de lidar com o outro. É algo mais complicado, mas que também tem como ser feita. A segunda é a caridade material. E a caridade material é aquela da qual vamos lembrar da esmola que nós damos, né? E a reflexão que fica para nós é: se nós tivermos algo sobrando, que nós possamos doar. Porque o que parece para nós ser muito pouco, para algumas pessoas são muito, né? E nós entrarmos nesse movimento de ajuda e aí formamos uma onda coletiva de amor. E muitas vezes os problemas que nós temos podem ser solucionados simplesmente pela reflexão, pelo amor ou simplesmente por um abraço. Então receba essa mensagem de hoje. Por enquanto, todas as sexta-feiras, nós vamos fazer esse evangelho rápido, mas com muita luz, com muito amor, com muito carinho. Lembrando que a mensagem vai ser vista e vai chegar para quem precisa. Eu tenho certeza que aonde tem uma ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, ele está lá. A promessa dele era 2 ou 3. E com certeza tem muitas pessoas aqui, já tem 3 pessoas na live. Já é o suficiente para que a gente sinta a presença dele. Sinta a presença dele onde a gente estiver. Porque, né, a mensagem de Jesus, a vibração de Jesus não tem lugar que segure. Né? Não precisa de eu estar em um lugar específico. Mas é bom nós termos lugares para que nós vamos, para a gente fazer reflexões. Mas a nossa casa ainda precisa ser o lugar mais vivo de Jesus. Né? Leva isso. Tem muitos amigos meus que estão aqui nessa live, então já estou muito satisfeito que vocês possam receber as vibrações positivas e que nós possamos refletir na noite de hoje sobre essa caridade moral e essa caridade material. E com certeza, lembre-se, nunca faça nada de momento. Pare, converse, reflita, não tome decisões precipitadas, porque a gente pode se arrepender nessa vida ou em outra. Que Jesus abençoe, proteja e muita luz na vida de todos nós, né?